เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีHoje nós iremos estudar sobre texto dramático. Você conhece? Sabe os elementos essenciais presentes no texto dramático? Você já leu algum texto dramático? Observe essa imagem. Ela representa algo para você? Faz você lembrar de alguma coisa, de algum local que você já tenha ido? Pois é, o teatro. Você já assistiu alguma peça teatral? Você já participou de alguma peça teatral? Qual? Texto dramático é escrito principalmente para ser representado. Nós iremos observar a organização do texto dramático, comparando sempre com o texto narrativo já estudado em nossas aulas. O texto dramático é composto por texto principal e secundário. Texto principal. Podemos observar a fala dos atores que compõem o espetáculo. Observe abaixo um trecho do livro Rouxinol Imperador que realizamos a leitura em sala. Observamos em um texto dramático que o nome do personagem, o nome do ator, fica na frente da fala. Observamos então assim uma lista de falas, um roteiro de falas. Já no texto secundário, ele é destinado aos atores e leitores para orientar aspectos da representação. Observamos as rubricas presentes nesse texto secundário. Elas fazem parte e indicam a expressão corporal, a entonação, a emoção, a movimentação dos personagens durante a encenação,
Facilita para os espectadores compreender melhor a cena. Facilita também para os atores, no momento do estudo do roteiro, das suas falas, saberem se posicionar no local adequado. Observem abaixo um trecho do livro Rouxinol e o Imperador. Barulhos de sino tocando suaves. Nesse momento, os espectadores desse teatro estarão ouvindo os sinos tocando. Então, aquelas pessoas responsáveis pela sonoplastia da peça deverão exercer o seu papel. Observe também neste texto secundário a explicação do posicionamento de cada um deles. Por exemplo, o cavaleiro entra, ela não o vê, ele vai se aproximando dela. A menina faz um gesto repentino e eles se esbarram. Essa fala pode ser representada pela fala de um narrador, que em um texto dramático não necessariamente se encontra presente durante a apresentação. O que também podemos encontrar no texto secundário de um texto dramático. A listagem inicial dos personagens, a descrição sobre o cenário, o figurino, a indicação do nome das personagens no início de cada fala, a informação sobre a peça, divisão em atos, durante a mudança de tempo, de cenário. Todos esses elementos são essenciais, tanto para aquele que vai assistir a peça, o espectador, quanto para o ator que vai estudar o seu roteiro. Assim como em outros textos, o texto dramático, você poderá observar gírias, regionalismo e outras marcas de oralidade. A principal característica de um texto pertencente ao gênero dramático é ser feito para ser encenado. Não obrigatoriamente existe um narrador que conta a ação, sendo o enredo apresentado através das falas dos personagens, representados por atores que vivenciam os acontecimentos. Então, nesse tipo de texto, a presença do narrador é, na maioria das vezes, dispensável. Vamos para a conclusão do nosso estudo? Texto dramático é escrito principalmente para ser representado. Nele encontramos o texto principal, que é a fala dos personagens, e o texto secundário, destinado aos atores e leitores para orientar a apresentação, ou seja, o narrador. Os elementos. Existem vários elementos necessários para uma melhor compreensão, como lista dos personagens, o cenário, a descrição do figurino. A indicação do nome do personagem no início da fala é essencial para reconhecermos um texto dramático. Bons estudos!